Bom dia, queridos irmãos. Que a esperança que há em Cristo esteja em nossos corações nessa manhã. Somente em Cristo nós temos a verdadeira esperança. Gostaria de convidá-los a estarem abrindo as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 10, no versículo 25 ao versículo 35. Lucas 10, versículo 25 ao versículo 35, uma passagem bastante conhecida por cada um de nós. Aqueles que encontrarem, vão se colocando de pé mais uma vez, fazermos juntos essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 25: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele lugar mesmo, aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia aquele lugar, e vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Somente até o versículo 35, vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome nessa manhã. Mais uma vez, ó Pai, te clamamos que o Senhor possa estar nos conduzindo, nos guiando, para que a palavra possa penetrar em nossos corações, ó Deus, não por intermédio de quem prega, mas por intermédio do teu Espírito Santo. E que possamos compreender a verdade revelada, e que em tudo nessa manhã o Senhor possa receber a glória, e que nós possamos receber a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Podei-vos assentar. Queridos, então, em continuidade, acho que essa já é a 4ª mensagem da nossa série de sermões expositivos sobre as parábolas de Jesus, A parábola do bom samaritano, e apesar de não ter aí, muito provavelmente na sua Bíblia, não está dizendo a parábola do bom samaritano, conforme vemos em outras parábolas, trata-se nesse caso também de uma parábola, visto que não era uma história real, é uma ficção, uma narrativa contada por Jesus com o objetivo de explicar em uma linguagem apropriada ao seu contexto, àquela sociedade, a mensagem que ele pretendia transmitir. Então aqui nós temos a parábola do bom samaritano, e como eu já disse no início, um texto bastante conhecido, uma parábola já bastante conhecida por cada um de nós, de modo que temos tanta familiaridade com ela, nós ouvimos e lemos e conhecemos, que por vezes pensamos que a conhecemos muito bem.
muitos de nós supomos que entendemos exatamente do que se trata essa história, entendemos exatamente o que se pretendia transmitir, quando, na verdade, talvez muitos de nós não entenderam absolutamente nada daquilo que está sendo pregado, daquilo que está sendo ilustrado por Jesus. A parábola do bom samaritano, queridos, ela não é um convite para a caridade, ela não é um convite para a assistência social. A parábola do bom samaritano não é uma exortação para nos fazer ajudar os necessitados. Porque se assim fosse, o centro da mensagem seria o necessitado. E o centro da mensagem de Cristo nunca é o homem, é sempre a sua própria glória. Então a parábola do bom samaritano, se nós acreditássemos que se tratava de uma coisa sobre assistência social, sobre ajuda, sobre caridade, sobre bondade, nós estaríamos sendo muito simplistas ao afirmar isso. O objetivo é, queridos, sobretudo, apresentar a obra redentora de Cristo, e por isso que o tema da nossa exposição hoje é uma história de redenção. E nós vamos entender o porquê. Na última exposição eu falei com os irmãos sobre a necessidade de nós, sempre que lermos alguma parábola de Jesus, observarmos os personagens. Porque cada personagem tem um significado, tem uma representatividade, e nessa parábola não vai ser diferente. Antes de nós entrarmos propriamente dito na mensagem de Cristo, na parábola de Jesus, nós precisamos entender, como sempre fazemos, entender o contexto, observar o que motivou Jesus a contar essa parábola, observar o porquê dele falar dessa maneira. E aqui no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, que nós lemos, Jesus está contando essa parábola, lemos aqui no versículo 25, a um intérprete da lei, um legalista, um homem extremamente religioso, que de alguma forma ele queria pegar Jesus, colocá-lo ele em algum tipo de contradição, algum tipo de situação constrangedora. Ele queria, de certa forma, envergonhar Jesus diante do seu autoconhecimento. Alguma coisa nesse sentido. Ele queria fazer uma espécie de uma pegadinha com Jesus. E durante todo o ministério de Jesus, ele sofreu esse tipo de situação, esse tipo de oposição, sobretudo dos líderes religiosos e seguidores desses líderes religiosos. E se você voltar um pouquinho aí, uma página talvez da sua Bíblia, a gente vai ver lá no versículo 12 que Jesus lança uma profecia acerca do juízo, uma profecia pesada, palavras duras. Ele vai dizer que naquele dia, ou seja, no dia do juízo, haverá menos rigor a Sodoma do que para a cidade impenitente. Nós conhecemos bem aquilo que aconteceu, as cidades de Sodoma e Gomorra, e Jesus está dizendo agora, olha, haverá menos rigor com o que eu fiz com Sodoma e Gomorra do que com a cidade impenitente. E Jesus lança palavras duras também de condenação a outras cidades que rejeitaram o Evangelho de Cristo. E esse discurso de Jesus, que hoje certamente seria considerado um discurso de ódio, né? Seria censurado no Twitter, no Instagram, no Facebook, dessa geração sensível que nós estamos vivendo, né? Mas a questão é que esse discurso irritou muito os líderes religiosos daquela época, que já haviam há tempos se voltado contra Jesus. Eis que surge então um especialista na lei, exímio conhecedor da lei, sabia tudo da lei, decorou a lei inteira, era uma pessoa de extremo conhecimento, extremamente
intelectual, e ele surge com o objetivo de envergonhar Jesus, de constranger Jesus, de alguma forma encurralá-lo e fazer com que o povo se voltasse contra Jesus. E Lucas, então, relata, nesse diálogo que nós acabamos de ler, no versículo 25, eis que o intérprete, o mestre da lei, alguém de muita capacidade, alguém de muita influência, alguém de um status social muito grande, ele se levanta e interroga Jesus, perguntando: mestre, o que posso fazer para herdar a vida eterna? Olha que pergunta interessante. O que posso fazer para herdar a vida eterna? O objetivo dele era bem claro, o próprio evangelista faz questão de demonstrar o objetivo desse. Ele queria envergonhar Jesus na frente da multidão, ele queria impressionar a todos que estavam ali, com o tamanho do seu conhecimento, com o tamanho da sua capacidade de pensar, porque ele era um mestre da lei. Como mestre da lei, obviamente que ele sabia o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Mas é interessante pensarmos nessa pergunta, queridos, porque apesar da motivação dele ser extremamente horrível, extremamente feia, apesar de tudo isso, se tratava de uma pergunta muito inteligente. Uma pergunta em que aparecem várias vezes nos demais evangelhos. Quando a gente volta, por exemplo, lá no capítulo 3 do Evangelho de João, a gente vê Nicodemos fazendo exatamente essa pergunta: mestre, o que devo fazer? A diferença é que Nicodemos foi escondido na calada da noite, né? Esse homem não, ele quis fazer essa pergunta na frente de uma multidão de pessoas. Mas nós vemos também essa mesma pergunta do jovem rico, que também perguntou: o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Percebam, queridos, era uma pergunta tão inteligente que ela vinha somente de pessoas da alta sociedade. Pessoas que tinham um autoconhecimento muito grande, um conhecimento filosófico, um conhecimento acerca da lei. E eles chegavam a essa conclusão. E eles tinham essa capacidade de perguntar algo tão profundo, apesar do seu conhecimento extremo. E o que isso significa, queridos? Significa uma verdade já revelada pelo próprio Salomão, e a gente vai ver como ele influenciou também nesse diálogo. Salomão vai dizer que o coração do homem anseia pela eternidade. Salomão, o homem mais sábio de toda a história, de toda a Escritura, um dos reis mais importantes da história, declarou que o coração do homem anseia pela eternidade. Então, era uma pergunta que muitos se faziam a Jesus. Por quê? Porque todos desejavam a eternidade. O nosso coração deseja a eternidade. E os judeus daquela época aprendiam com seus líderes religiosos, com seus rabinos, que a linhagem, a circuncisão, os ritos cerimoniais e todas as tradições seriam suficientes para que eles pudessem entrar no reino eterno. Mas diante da recorrência dessas perguntas, como nós já demos alguns exemplos aqui, fica evidente para nós que havia um senso muito grande de incerteza naqueles corações. Ao mesmo tempo em que eles cumpriam toda a exigência da lei, a consciência deles o acusavam. Eles tinham um profundo entendimento de que eles não eram dignos de fazerem parte do reino eterno. E diante dessa pergunta, e chegamos então ao ápice desse diálogo relatado por Lucas, Jesus
antes um pouco, Jesus sempre muito retórico, respondeu com outra pergunta, a pergunta do intérprete da lei. Jesus então pergunta no versículo 26, o que está escrito na lei, como você interpreta? Jesus é muito sábio, como sempre, mas ao responder a Jesus, o perito foi simplesmente perfeito, tamanho era o conhecimento dele. Ele resumiu perfeitamente as exigências morais da lei. Se você observar bem aí na sua Bíblia, muito provavelmente, ali no final do versículo 27, tem uma nota, uma letra remissiva. Quando a gente olha lá embaixo, a gente vai observar que essa letra remissiva, essa nota nos leva a 2 versículos, um que fica em Deuteronômio 6:5 e outro que fica em Levítico 19:18. A resposta desse perito da lei foi a junção desses 2 versículos, tamanho era o conhecimento que ele tinha. Antes mesmo de Cristo ter revelado os 2 principais mandamentos, ele já havia entendido que esses 2 mandamentos, como nós já falamos na nossa última série, eram um resumo dos 10 mandamentos da lei de Moisés. Percebam, o tamanho era o conhecimento. Se você observar lá na parábola do jovem rico, a parábola do jovem rico, ele vai retratar os 10 mandamentos de Moisés. E agora esse homem, intérprete da lei, tinha um conhecimento muito superior do jovem rico e retrata com perfeição os 2 mandamentos que Cristo, posteriormente a esse diálogo, haveria de declarar. Tamanho era a sua capacidade. Jesus estava lidando ali com um homem extremamente inteligente, extremamente conhecedor, amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Essa foi a resposta daquele homem a Jesus. Logo em seguida, um fato curioso, diante dessa resposta perfeita, Jesus afirma, versículo 28, respondeste corretamente, faze isto e viverá. O que Jesus estava querendo dizer é que se você viver a vida, ou melhor, se você quer viver a vida eterna, obedeça à lei. E talvez você esteja se perguntando, como assim? O que está acontecendo? Por que Jesus pregou a lei para aquele homem? Por que Jesus não falou do Evangelho? Por que Jesus mudou a sua resposta? Porque com o jovem rico ele havia falado, olha, a lei não é suficiente. Pega tudo que você tem, vende, doa aos pobres e me segue. E agora Jesus muda a sua resposta e fala a esse homem, olha, faze isto e viverá. O objetivo de Jesus, como sempre, era muito mais profundo, queridos. Porque Jesus conhecia o coração daquele homem. Ele sabia que apesar daquele homem cumprir toda a exigência moral, todos os mandamentos da lei, aquele homem sentia, ele tinha um alto sentimento de que não era merecedor do reino eterno. E diante disso, diante dessa resposta, aquele homem entrou em colapso. Ele ficou perdido, porque a estratégia de Jesus funcionou. O que Jesus queria? Jesus queria colocar aquele homem de frente para o espelho da lei, onde ele estivesse ali se olhando e vendo que, apesar de cumprir todos aqueles mandamentos, ainda assim, ele tinha consciência de que não tinha capacidade de alcançar o padrão moral que a lei exigia dele.
Jesus coloca aquele homem de frente para esse espelho, para demonstrar, queridos, que a lei era incapaz de nos salvar, que a lei nos condenava. Aquele homem então se olhava diante do espelho e tinha certeza de que era incapaz de herdar a vida eterna. A prova disso é que, mesmo assim, desconcertado, com a consciência pegando fogo, que atitude esse homem tomou? Ele responde então a Jesus, em vez de um sentimento de profunda humildade, um sentimento de contrição, um sentimento de arrependimento, aquele homem se enche de orgulho e justiça própria e começa a se auto-justificar. A Bíblia fala, e querendo se justificar, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Olha que interessante essa resposta, queridos. Tamanha era a arrogância daquele homem. Ele quis mostrar para todo mundo, quando ele ignora o primeiro mandamento, ele está dizendo: olha, esse primeiro mandamento não é para mim, porque isso aí eu faço com perfeição, porque eu sou muito bom nisso aí de amar a Deus. Eu sou muito bom de fazer o que a lei manda eu fazer, mas agora eu preciso saber quem é o meu próximo. É óbvio que aquele homem sabia muito bem qual era a resposta. Ele sabia, nós sabemos quem é o nosso próximo. Aquele homem não era diferente, mas o que ele queria, na verdade, era convencer as pessoas que estavam em volta ali de que ele era bom, de que ele era justo, mesmo sabendo que ele não era. Então ele pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? E aí chegamos à parte principal da nossa história. Jesus responde à pergunta daquele homem com uma narrativa. Uma narrativa criada por Cristo para responder não a pergunta daquele homem, mas o anseio do coração dele. Cristo é um Deus que conhece o coração do homem. E a gente observa, Cristo não quis responder a pergunta que ele fez. Porque Cristo poderia ter feito isso de maneira muito objetiva, muito simples, mas não, Jesus conhecia aquele coração e por isso então desejava responder um anseio mais profundo que havia dentro dele. E a narrativa criada para responder a este anseio começa com uma viagem em uma estrada muito perigosa. A estrada que leva de Jerusalém até Jericó, uma história talvez muito próxima da nossa realidade. Um homem que viajava sozinho por essa estrada é assaltado por ladrões, homens violentos, que não se contentaram apenas em roubá-lo, mas o deixaram nu. Não apenas levaram os seus bens e tudo que tinha, mas ainda assim o espancaram e o deixaram na estrada para morrer. Já temos então aqui, queridos, o nosso primeiro personagem, o viajante. E nesse drama vivido por esse viajante, Jesus acrescenta, ao que parece, ele coloca um pouco de esperança nessa tragédia que aquele homem havia vivenciado. À primeira vista parece uma ótima notícia. Surge um outro personagem, o sacerdote. O sacerdote era um servo de Deus, um homem responsável pelos sacrifícios em favor do povo, um homem extremamente espiritual, conhecedor da palavra, um homem que certamente deveria ser exemplo de compaixão, o melhor de todos os homens. Mas essa esperança durou muito pouco nessa história, queridos. Quando o sacerdote viu aquele homem,
a Bíblia fala que ele passou de largo, passou para o outro lado. Nos originais gregos, a forma verbal utilizada pelo evangelista afirma que o sacerdote se deslocou para o lado oposto da estrada, como se ele tivesse atravessado a rua e ido para outra calçada. Mais para frente, surge mais uma esperança nessa história, no versículo 32. O versículo 32 apresenta um levita, mais um personagem. O levita eram aqueles que serviam os sacerdotes, eram os assistentes, auxiliavam, cuidavam, mantinham, limpavam, organizavam. Levitas não eram músicos como muito se difunde nos dias de hoje, não. Levitas eram aquelas pessoas que faziam tudo, em todas as áreas, em todos os lugares possíveis do templo. Os verdadeiros levitas, o levita que a Bíblia relata, eram quem mais trabalhavam para o funcionamento do culto. No entanto, esse levita aqui da nossa história, quando se aproximou do local onde estava o homem ferido, ele agiu da mesma maneira que o sacerdote havia agido. Assim que ele viu aquele homem jogado no chão, ele atravessa a rua e vai para outra calçada. E nós somos facilmente tentados a condenar, a julgar a indiferença daqueles homens negligentes, não é? Mas precisamos ser sinceros. A postura, queridos, daqueles homens é exatamente a postura que vemos nos dias de hoje, até mesmo dentro de nossos corações. Quantos de nós em uma situação como essa ou em qualquer outra situação não pensamos, olha, eu não quero me envolver com isso. Olha, isso não é problema meu. Olha, isso é muito perigoso. É melhor deixar para lá. Deixa para outro fazer, deixa para outro resolver. Precisamos admitir, queridos, que nós também somos culpados por essa indiferença. Somos culpados por essa insensibilidade, pela negligência, pelo descaso com as pessoas em necessidades profundas. Nós somos culpados, queridos, mas essa não é uma mensagem que Jesus queria pregar. Jesus é muito mais profundo do que isso. Ele não quis acusar a nossa indiferença, acusar o nosso pecado, não. Quem acusa é Satanás, queridos. Jesus não quis apontar o quanto nós somos pecadores e falhos. E não se engane, o centro da mensagem não eram aqueles homens. Esse sacerdote aqui não foi inserido na parábola com o objetivo de acusar os líderes religiosos. Nós sabemos que muitos líderes daquela época e da nossa época também não são exemplos de compaixão. Talvez não sejam exemplos de absolutamente nada. Assim como também o levita não tinha como objetivo acusar aqueles que servem no funcionamento do culto, não. Essa não é a mensagem que Jesus pretendia passar, queridos. A história prossegue e surge um outro personagem no versículo 33. O samaritano. Esse personagem vai representar uma reviravolta inesperada nessa história. Diferentemente do sacerdote, do levita, o samaritano, a Bíblia fala que teve compaixão daquele homem. A vítima daquele assalto, muito provavelmente, era um judeu. E aquele povo que Jesus estava pregando era um povo judeu. E aquele povo sabia disso. Então, aquele povo sabia que o samaritano seria a ajuda menos provável. Os judeus desprezavam os samaritanos.
Os judeus odiavam os samaritanos. Era uma relação extremamente hostil. Uma relação de ódio que vinha de séculos atrás, com o final do reinado de Salomão. Houve ali a divisão, o reino do sul, o reino do norte. O povo judeu passou a odiar o povo que se dividiu, porque aquele povo começou a se misturar. Perderam a sua essência, a sua linhagem. Perderam a fé, talvez. E aquele povo, então, era odiado pelos judeus. Então, os judeus não esperavam absolutamente nada daquele samaritano. Ainda assim, a Bíblia fala, no versículo 33, que esse samaritano, vendo-o, quando viu, se compadeceu daquele homem, teve piedade dele, queridos. Reparem bem o comportamento desse samaritano. Observe como esse homem age. Em primeiro lugar, o versículo 33 fala, ele o viu. Até aí tudo bem, nada de especial. O sacerdote, o levita também tinham visto aquele homem caído no chão, e na Bíblia a gente tem vários relatos. O cego de Jericó, ele era visto. O coxo, ele era visto. O endemoniado, ele era visto. Todos os viam. Todos os enxergavam. Mas esse homem, ele vai além. Porque após ver aquele homem, após reconhecer a necessidade que aquele homem tinha, então ele se aproxima. Ele faz o oposto do que o sacerdote e o levita fizeram. Ele não atravessou a rua. Ele se aproximou, versículo 34, enfaixou as suas feridas, derramou vinho, derramou óleo. Tudo que o samaritano utilizou, queridos, pertencia a ele mesmo. Tudo foi provisão dele, tudo foi custeado por ele, porque aquele homem, o viajante, ele não tinha absolutamente nada, tudo foi levado. Depois disso, o samaritano o colocou no seu próprio animal. O samaritano vai a pé, queridos, enquanto o homem ferido monta o seu animal. O que Jesus pretendia ressaltar com isso, queridos, é que não se tratava de um cuidado mínimo. Não se tratava de algo pequeno. O samaritano, ele foi além. Ele fez um sacrifício extraordinário por aquele homem. Em seguida, o relato prossegue, levou aquele homem a uma hospedaria. E chegando lá, ele não o largou naquele lugar, ele não o abandonou naquele lugar. Muito pelo contrário, ele alugou um quarto para aquele viajante. No dia seguinte, deu 2 denários para o hospedeiro e ainda falou: olha, se precisar de mais eu pago, eu dou. 2 denários, queridos, nós falamos também na nossa última exposição, representava o salário de 2 dias de trabalho. E isso, naquela época, representava uma quantia mais do que suficiente para pagar alguns meses naquela hospedagem. Mais uma vez, queridos, precisamos ser sinceros. Se nos deparássemos com um cenário parecido com esse hoje, certamente nós estaríamos considerando a generosidade daquele samaritano algo extremamente exagerado. Algo muito além do que aquele homem merecia. E se nós nos perguntássemos alguma vez, você, alguma vez eu, será que nós já abrimos mão de tanto para ajudar alguém em uma necessidade? Talvez muitos de nós estaríamos respondendo não. Mas há alguém, queridos, que você abre mão de tanto para suprir uma necessidade, e esse alguém é você mesmo.
Na verdade, existe alguém que você faz tudo. E é assim que nós buscamos satisfazer as nossas necessidades. Dê-me tudo o que eu preciso. Queremos sempre o melhor, não é mesmo? Sacrificamos nosso tempo, nossa família, a igreja, para ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor TV, o melhor celular, a melhor viagem. Sacrificamos tanto para nos dar aquilo que nós queremos. No máximo, chegamos perto desse alto sacrifício quando se trata de alguém da nossa família, quando se tratam dos nossos filhos. Quando se trata dos nossos filhos, abrimos mão de tudo. Por quê? Porque meu filho tem que estudar na melhor escola. Aí paga um colégio caro. Por quê? Porque ele tem que passar para uma boa faculdade. Para quê? Para que ele tenha um bom emprego. Para quê? Para que ele tenha um bom salário. E a gente acha que isso é um sinônimo de que ele é alguém na vida, de que ele é importante por isso. E se você acredita nisso, queridos, você não entendeu absolutamente nada do Evangelho. A glória do homem é conhecer a Cristo, independente de faculdade, de emprego, de escola. E se seu filho conquista tudo isso, conquista o mundo inteiro, mas se ele não conhece a Cristo, ele não tem nada. E nós abrimos mão de tudo para isso e negligenciamos o principal. Jesus escreve essa parábola, queridos, para mostrar não apenas como nós somos hipócritas, como aquele sacerdote e aquele levita eram hipócritas, ou como nós não conseguimos alcançar o padrão da lei. A mensagem é bem mais profunda. Há uma lição ainda mais profunda nessa parábola, a maneira extremamente generosa como aquele bom samaritano cuidou daquele homem, é exatamente a mesma maneira generosa como Deus ama e cuida de pecadores. O amor de Deus é infinitamente maior e mais maravilhoso do que isso. Aquele samaritano, ele sacrificou o seu tempo, sacrificou o seu dinheiro, sacrificou o seu bem-estar físico para cuidar de um inimigo ferido. Deus deu o seu próprio Filho para que ele se sacrificasse e morresse por nós, seus inimigos extremamente feridos. Nós éramos inimigos dele. Percebam, queridos, eu falei desde o início, reparem nos personagens, nas atitudes dos personagens, cada um deles tem uma representatividade. Reparem comigo só, pela ordem, o primeiro personagem, o viajante, o homem ferido, esse somos nós, andarilhos, perdidos, sem nada, nus, completamente abandonados, completamente largados, sem qualquer esperança. Esses somos nós, largados, nus, abandonados, mortos, feridos pelos salteadores. Os salteadores são aqueles que vêm para roubar. A ferida representa o pecado que há em nossos corações. E eis que surgem então os outros sacerdotes. O sacerdote, os outros personagens, o sacerdote representa aqui a religião, a religiosidade. O levita representa aqueles que serviam, que se gloriavam das suas obras. E eis que surge então o personagem principal, tudo aponta para ele, o samaritano. O samaritano é a representação do próprio Cristo, o Filho de Deus. Mas por que um samaritano? Porque Jesus escolheu um samaritano, querido, sabe por quê? Se você abrir a sua Bíblia aí, lá no capítulo 53 do livro de Isaías, Isaías vai dizer que o Cristo era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, dele não fizemos caso, e era exatamente isso que o samaritano representava para aquele povo judeu, o desprezado, o rejeitado entre os homens, aquele a qual ninguém esperava nada.
Mas vamos além, queridos. Percebam que a forma como aquele samaritano agiu é exatamente a mesma maneira como Cristo agiu com cada um de nós. O samaritano viu aquele homem quase morto. Ele se aproximou dele, derramou vinho sobre as suas feridas. O vinho tinha um poder antisséptico naquela época. Ele limpa a sujeira, derrama óleo, azeite sobre ele, que era um anestésico para as dores daquele homem. Sacrificou-se a si mesmo para levar aquele viajante até uma hospedaria. E lá pagou um alto preço para que aquele homem pudesse ser completamente restaurado. Não era uma história, queridos, eu disse, sobre caridade, mas sim uma história de redenção. Sabe por quê, queridos? Porque é exatamente assim que Cristo agiu com cada um de nós. Ele nos viu caídos, mortos. Ele se aproximou de nós. Ele derramou não o vinho, mas o seu próprio sangue sobre as feridas do nosso pecado, para nos limpar de todas as sujeiras. Pelas suas feridas, Isaías fala, pelo seu sangue nós fomos sarados, pelo seu sangue nós fomos curados. Ele derramou sobre nós um azeite, um óleo, o teu Santo Espírito, um bálsamo precioso, sacrificou-se a si mesmo para nos conduzir até a morada eterna, onde encontramos descanso, pagou um alto preço para que pudéssemos ser completamente restaurados. O que Jesus pretendia mostrar para aquele doutor da lei, queridos, é muito simples. Ele queria mostrar para ele que a religião não poderia o salvar. O sacerdote atravessou a rua. Ele queria mostrar para ele que o serviço, as suas obras não podiam te salvar. O levita atravessou a rua. A única pessoa capaz de salvá-lo foi o rejeitado, o inesperado, que quando viu aquele homem em profunda miséria, em estado de morte, destruído, abatido, ferido pelo pecado, ao olhar aquele homem, o rejeitado, o inesperado, teve compaixão, e com seu sangue precioso, limpou as suas feridas, com seu bálsamo trouxe refrigério, pagando um alto preço para que nós pudéssemos desfrutar do descanso eterno com ele. E Jesus nos diz exatamente isso para nós nessa manhã, queridos. Para você que acordou hoje se sentindo talvez merecedor da sua salvação, porque você veio até a igreja, talvez esteja até mesmo servindo em alguma coisa no culto nesse momento, ou somente esteja aí sentado no banco orgulhoso por estar aqui mesmo em meio a essa pandemia, por estar fazendo alguma coisa. Jesus nos diz exatamente a mesma coisa, que a religião não pode te salvar. O fato de você estar aqui, de estar servindo, fazendo alguma coisa, nada disso é capaz, nada disso pode te salvar. Só quem pode te salvar é Cristo. Somente Ele pode olhar para mim, para você, enxergar as nossas feridas. Eu falei quantos milagres que nós lemos no Novo Testamento, de homens que eram vistos por outros homens. O cego de Jericó, ele foi visto. O paralítico, ele foi visto. O endemoniado, ele foi visto. Mas somente Jesus se aproximou dele. Somente Jesus foi capaz de mudar a vida deles. Somente Jesus pode nos olhar, enxergar as nossas feridas, se compadecer de nós. Somente Ele, o indesejado, o rejeitado dentro dos nossos corações, pode se sacrificar, pagar um alto preço para que nós tenhamos a vida. Essa é a mensagem da parábola do bom samaritano, queridos. Não é uma mensagem sobre um homem ferido. Não é uma mensagem sobre líderes religiosos.
não é uma mensagem sobre caridade, sobre ajuda ao próximo, mas é a história de um homem desprezado, o mais rejeitado entre os homens, rico em amor, generoso, gracioso, que nos enxergou, se aproximou de nós, teve compaixão da nossa miséria, lavou as nossas feridas, pelas suas feridas, pelo seu sangue, nós fomos sarados, nós fomos culpados, e esse homem se sacrificou, pagou um alto preço para que nós pudéssemos ser completamente restaurados e encontrássemos nele repouso eterno. Esse homem é Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, Filho do Deus vivo, o único que pode nos dar a salvação. Essa é a mensagem do bom samaritano, queridos. Uma história de redenção. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai. Te damos glórias e honras, ó Deus, porque a Tua palavra fala aos nossos corações nessa manhã. Ó Deus, e nesse momento, ó Deus, tomados de extrema contrição, de extremo arrependimento, ó Deus, nós pedimos perdão, ó Deus, porque quantas vezes, ó Pai, nós olhamos para a Tua palavra e centramos ela em nós mesmos. Centramos naquilo que nós devemos, naquilo que nós podemos fazer e tiramos do centro o único capaz de nos dar a salvação. Senhor, que o Teu nome seja glorificado, não somente hoje, mas todos os dias de nossas vidas. Que nós possamos descansar na promessa que o Senhor nos fez. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém, Deus.